Olá, tudo bem? Eu sou Glaucio Nascimento, ginecologista e obstetra, especialista em medicina fetal com certificado de atuação pela Febrasgo e AMB, e estou gravando esse vídeo para responder a seguinte pergunta. Doutor, minha translucência nucal está alterada. E agora? Bom, e agora, de maneira bem objetiva, você deve ficar tranquila, por incrível que pareça. Na maior parte dos casos em que a translucência nucal ela está aumentada, na verdade, os fetos eles são normais. Eles apresentam um cariótipo normal. Então, a primeira coisa é, isso não é um bicho de 7 cabeças. E graças a Deus que existem esses exames para que a gente possa realmente continuar a investigação e a gente se preparar da maneira mais adequada possível, tá bom? Então, eu queria compartilhar aqui a tela para mostrar um trabalho muito legal. Um trabalho, inclusive, que não é tão recente, mas ele é bem importante, que é o trabalho aqui, ó, translucência nucal aumentada. Deixa eu compatibilizar aqui direitinho aqui, ó. Translucência nucal aumentada e cariótipo normal, uma evolução pré e pós-natal. Esse trabalho ele foi publicado em 2009, então já temos 11 anos, mas ele é muito significativo. Então, é um trabalho que foi escrito pela Fátima Maria de Lourdes Brizot, grande referência da medicina fetal, Décio Lilian Lopes, muito conhecida também, e o professor Marcelo Zugaib, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, esse trabalho, ele objetivou avaliar a evolução pré- e pós-natal de fetos com translucência nucal aumentada e cariótipo normal. Foram 275 fetos com translucência nucal aumentada e que foram avaliados no setor de medicina fetal da Clínica Obstétrica do HC, da USP. Esses casos foram submetidos à avaliação do cariótipo, ultrassonografia seriada, ecocardiografia fetal, e pós-natal, além da avaliação clínica genética pós-natal. Em 14,2% dos casos, o cariótipo esteve alterado e em 85,8% o cariótipo ou o fenótipo foi normal. Nos casos com cariótipo normal, a ultrassonografia morfológica de segundo trimestre esteve alterada em 24,7% destes. Um terço apresentou malformações estruturais maiores, sendo 35,7% cardíacas. Resultados gestacionais adversos, como abortamento, óbitos intraútero e neonatal, ocorreram em 10,8% dos casos. A avaliação pós-natal foi realizada em 72,7% das crianças, mostrando-se alterada em 14,8%. A frequência de criança viva e saudável diminuiu com o aumento da translucência nucal, sendo 37,5% quando a translucência foi igual ou maior do que 4,5 milímetros. Conclusão do trabalho: nos fetos com translucência nucal aumentada e cariótipo normal, quanto maior for a medida da translucência nucal, maior a frequência de malformações estruturais, em especial defeitos cardíacos, resultados gestacionais adversos e alterações na avaliação pós-natal. Eu queria mostrar para vocês, de maneira bem simples, essa tabela. A tabela 2 do trabalho, para mim, ela enfatiza de forma objetiva quando realmente a gente deve se preocupar com a translucência nucal. Eu digo isso porque muitas mulheres, depois de uma translucência suspeita, a gente pode ter, inclusive, translucência suspeita não só a partir do valor que a gente utiliza de 2,5, que em geral a gente coloca, não, um valor acima de 2,5, igual ou maior do que 2,5 milímetros, ele é considerado alterado. Eu gosto de dizer, inclusive, que meus 2 filhos tinham valores de translucência nucal de 2,0 e, graças a Deus, não apresentaram nenhuma alteração por conta da idade também da mãe. No caso, minha esposa, ela tinha menos de 30 anos. No caso das mulheres com mais de 35 anos, a translucência nucal ela vai estabelecer um risco maior ou menor. Mas se a pessoa já tiver um fator de risco importante, já pode ser orientado à investigação, quer seja da biópsia de vírus colial, quer seja do líquido amniótico, através de amniocentese ou biópsia de vírus colial, ou mesmo que está sendo muito mais utilizado, que é o teste pré-natal não invasivo, o conhecido NIPT, que tem um percentual altíssimo de diagnóstico de defeito de cromossomopatias, né, a partir do sangue periférico materno. Diversos laboratórios realizam essa análise e aí o custo ele é bem menor e como é bem menos invasível, pelo menos sou do time que orienta a realização de exames bem menos invasivos com acurácia diagnóstica maiores. Então, o NIPT ele é um exame importante para as mulheres, independente
da translucência nucal. Agora, lógico, quando a gente faz uma translucência nucal, por exemplo, numa mulher de 40, 35 anos, e aí a translucência nucal dá completamente normal, assim, tipo 1.0, 0,9, 1.5, aí, assim, o risco ele vai diminuir. No caso do contrário, né, onde você tem translucência maiores, 2.0, 2.1, 2.5, 2.9, e aí a gente realmente deve prosseguir a investigação. Lembrando que, como eu quero enfatizar aqui nessa tabela, vamos mostrar aqui a tabela, ó, se a translucência nucal for até 2,9 milímetros, a chance de um bebê ele ter um cariótipo normal, de acordo com esse trabalho, é 95,6%. Então, não tem por que se aperrear quando a translucência nucal vai até 2,9. Quando a translucência nucal vai de 3 a 3,4 milímetros, aí, realmente, assim, a gente diminui um pouco mais a chance do cariótipo ser normal. Mas, veja, 86,4% desses casos são normais. E, diante de uma translucência nucal de 3,5 a 4,4, 70,8% dos fetos são normais, ao passo que, quando a translucência nucal ela é maior ou igual a 4,5 milímetros, aí sim aumenta bastante o risco depois de 4,5 milímetros, ao ponto de o cariótipo ser normal em apenas 37,5% dos casos. Conclusão, você deve ficar mais preocupada ou mais preocupado, se for o pai, se a translucência nucal der um valor maior do que 4,5 milímetros. Então, isso é muito visível nas translucências nucais. Eu já peguei casos que a translucência nucal foi normal e depois o feto apresentou alguma alteração mais frequente, a síndrome de Down, por mesmo ser mais frequente no nosso meio. Já teve casos em que eu repeti a translucência nucal, em que uma semana deu um valor e na outra semana deu outro. É preciso entender o que é realmente a translucência nucal. Eu vou até mostrar aqui para vocês, tem aqui uma imagem bem legal do site fetalmed.net, que é do Rafael Burns, e ele coloca aqui, ó, a translucência nucal nada mais é do que a pesquisa do edema no feto, através da ultrassonografia. Esse feto está com edemazinho. E do mesmo jeito, a gente analisa aqui, ó, nessa imagem, esse feto está com edemazinho. Então, a translucência nucal, na verdade, vai pesquisar o edema do feto. E esse edema, na verdade, ele tem uma certa correlação com algumas cardiopatias, ao passo que, como a síndrome de Down, ela pode, e outras cromossomopatias, elas podem dar alterações cardíacas. Então, a presença desse líquido na nuca pode sugerir uma disfunção cardíaca, e por isso que, muitas vezes, a translucência nucal ela está alterada. Existem muitas teorias a respeito disso, e o mais importante é, diante de um resultado suspeito, vai se investigar ainda mais, os exames morfológicos serão seriados e também a ecocardiografia fetal, a pesquisa por malformações cardíacas fetais, ela também vai ser bem mais estruturada. Então, se você tem a translucência... E outra coisa, eu gosto também de correlacionar, eu vou correlacionar aqui com vocês, sobre alguns exemplos, tá bom? No site da Fetal Medicine Foundation, a gente tem alguns exemplos de calculadores de risco. Então, eu coloquei aqui esse exemplo. Ó. Veja só, uma paciente com 35 anos, sem antecedentes de bebê com síndrome de Down, realizando o exame na 12ª semana, com a translucência nucal de 2,1 e a frequência cardíaca fetal de 150. Essa paciente ela já tinha um fator de risco para trissomia do 21 de 1 para 263. 1 para 263 já é um risco moderado. E aí esse risco moderado, ele continuou moderado após a translucência nucal. Reduziu o risco. Saiu de 1 para 263 e passou para 1 para 370 no caso da síndrome de Down. No caso da síndrome de Edwards ou de Patal, principalmente do 18 do 13, aí 18 mal alterou e do 13 realmente diminuiu o risco. Aqui passa a ser, já era um risco leve, né? E aqui depois continuou sendo um risco mais leve ainda. A gente considera risco elevado quando você tem um valor em 1 a cada 100. Quando a gente classicamente também considera um risco moderado quando é até 1.000. E quando é mais do que 1.000, 1 a cada 1.000, então aí o risco é leve. Então, no caso que a gente está colocando aqui, dessa mulher de 35 anos, ela já tinha um fator de risco pela idade. E esse fator de risco, ele continuou. Eu vou dar outro exemplo aqui. No caso de uma mulher de 40 anos, nesse caso, a translucência nucal de 2,0,
ela tinha um risco de 1 para 79, depois da translucência nucal, ele diminuiu, ficou de 1 para 154, que é isso. Então, se eu tivesse 79 mulheres na idade de 40 anos, com a translucência nucal de 2.0, um comprimento cabeça nádega de 59, 150 batimentos cardíacos fetais, o risco de ter uma mulher com síndrome de Down a cada 79 seria uma apenas com a idade, mas depois do exame, esse risco teria que ter 154 mulheres para ter um caso de trissomia do 21. Mas, mesmo assim, esse caso aqui, ela continuou no risco moderado. O exame ele não diminuiu o risco. Então, uma mulher de 40 anos, ela pode, se ela quiser, realizar a investigação através do exame da biópsia de vilo, da amniocentese, ou mesmo do NIPT, que seria bem menos invasivo. Então, a calculadora que a gente utiliza é essa. Normalmente, a gente não tem um PAPI, e aí você não vai precisar de tantas informações. E aqui, esse outro exemplo, ele diminuiu mais o risco. Uma mulher de 25 anos, com a translucência nucal de 2.0, e que o risco dela passou de 1 para 909 para 1 para 1.667. Então, aqui realmente saiu de um risco moderado para um risco leve, ela não teria indicação de investigar de forma alguma. Então, pessoal, muitas vezes mais importante do que a translucência nucal em si, primeiro é um exame completo, um exame bem feito. Um bebê que você avalia também o ducto venoso, o osso nasal, a regurgitação tricúspide. Existem diversos parâmetros que a gente analisa, até a anatomia do sistema nervoso, o início da anatomia do coração dá para você perceber, os membros inferiores, a coluna, o Doppler das artérias uterinas, a medida do colo quando é feito pela ultrassom transvaginal. Então, nós temos, diante do ultrassom morfológico do primeiro trimestre, diversos parâmetros que são utilizados. Infelizmente, muitas vezes, a principal pergunta é qual é o sexo. E a gente não consegue definir de certeza o sexo nesse período. Em alguns casos, eles vão ser mais parecidos, outros não, mas o objetivo desse exame é realmente estabelecer risco de cromossomopatias, de alterações estruturais. E aí, como vocês viram, uma translucência nucal alterada, desde que não seja acima de 4,5 milímetros, normalmente vai trazer um feto com cariótipo normal. Bom, é isso. Espero que tenha ajudado aí a tranquilizar vocês, mamães, que por acaso apresentam essa translucência nucal suspeita ou alterada, ou mesmo para as mamães que já têm um fator de risco, quer seja um antecedente do bebê com síndrome de Down ou outra cromossomopatia, ou mesmo uma mãe com idade maior do que 35 anos. É isso. Espero ter contribuído de alguma maneira para deixar vocês mais tranquilas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.